Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Cristo, com Denis. E Jaque. A gente tem que dar o nosso beijinho, né? Hoje nós vamos falar sobre princípios cristãos, para a gente não quebrar os princípios cristãos. E eu vou ler um versículo com vocês hoje, mas antes eu vou colocar a nossa vinheta para a gente começar o nosso Café com Cristo, tá bom? Café com Cristo, com Denis. Se você quiser deixar um tipo de oração, entendendo o nosso Cristo, faz uma palavra de Cristo. E que você vai chegar lá na frente pleno e poderoso. Pleno. Se você quiser deixar um tipo de oração, Estamos aqui de volta com o nosso Café com Cristo, com o Denis e com a Jaque. A Jaque está combinando com o vermelhinho aqui do microfone, né? Vocês viram também que hoje eu estou de cara limpa, né? Novo visual, agora mais jovem, sem a barba branca, né? Eu acho que eu rejuvenesci uns 6 meses, Jaqueline. sim. 6 meses? Pois é, vamos lá. Vamos ler hoje. O assunto de hoje é não quebrar princípios, nós vamos falar sobre princípios. E eu quero ler com vocês em Provérbios 4, versículo 26 e 27. Eu vou ler numa versão e a Jaqueline vai ler em outra versão ali. Separei aqui no meu celular e a Bíblia está aberta aqui. E a Jaqueline vai ler ali na Bíblia em outra versão. Em Provérbios 4, 26 e 27, diz o seguinte: não te apartes da palavra da verdade, nem para a direita nem para a esquerda. Aumenta a tua sabedoria e a tua prudência, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui hoje está falando aqui Amém. sobre prudência, né? Para a gente não desviar dos nossos caminhos nem para a direita nem para a esquerda. E a Jaqueline agora vai ler para vocês em outra versão da Bíblia. Em Provérbios, né? Capítulo Isso. 4, versículo 26 e 27, que diz: pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. E o versículo 27 diz: não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então ficou bem claro aqui, né? Para a gente não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Hoje nós vamos falar sobre princípios. Eu fiz algumas anotações aqui e a gente hoje quer ensinar vocês sobre princípios, para a gente não quebrar princípios. E o primeiro ponto que eu notei aqui é: não quebre princípios no meio do caos, né? Muitas vezes, quando as coisas apertam, quando está aquele caos generalizado, as pessoas tendem a quebrar os princípios, né, Jaqueline? É verdade. Tendem a quebrar os princípios e fazer coisas que não são ensinadas por Jesus e ensinadas que a gente aprende na Bíblia, né? É verdade. Por isso que a gente precisa estar todo tempo lendo a palavra, estudando a palavra, pedindo a Deus direcionamento, para que a gente possa caminhar no centro da vontade dele, seguindo os princípios, né, da palavra. Com certeza. E muitas pessoas, quando estão em alguma situação difícil, ela quebra alguns princípios. Amor e compaixão, honestidade e humildade, são vários princípios que são quebrados durante o caos, né? Muitas pessoas, às vezes, deixa de ter a humildade de serviço, deixa de servir as outras pessoas por conta do caos. Então, hoje nós estamos falando sobre princípios. A gente não deve quebrar princípios, os princípios cristãos, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente continue focado naquilo que Deus quer para a gente, né? É isso aí. Para isso acontecer, né, Sim. é necessário que a gente alimente o espírito, né? Então, o que vai estar mais forte é aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta mais a carne, né, então aquilo que vai reagir mais forte em você é justamente as vontades da carne. Se você alimenta o espírito, mais o espírito, né, então o que vai acontecer? A sua parte espiritual ela vai estar mais fortalecida. Como eu posso fortalecer isso? É aquilo que eu falei há pouco tempo. Lendo a palavra, estudando, meditando, né? E seguindo aos princípios bíblicos, né? O princípio da palavra de Deus, né? Isso é verdade. E a gente precisa também pagar um preço para estar em ambientes de instrução. Por exemplo,
Uma pessoa que quer formar e quer ser médico, advogado ou engenheiro, ela tem que estar em um lugar de instrução, certo? E qual é esse lugar de instrução? Ela tem que estar no lugar apropriado para o curso dela, na faculdade dela, né? Um ambiente onde todos estão com o mesmo objetivo de aprender aquela área, né? Com certeza. E nós, como cristãos, temos que estar rodeados e estarmos em ambientes propícios. E muitas pessoas falam, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar no meio do povo, eu consigo seguir a Cristo sozinho. Mas quando a gente está em ambientes propícios, ambientes que estão voltados à palavra, voltados a nos ensinar, nós aprendemos. E a igreja é um desses lugares. Os grupos chamados GIs, grupo de crescimento, ou célula, alguma coisa assim, que está propício aquele lugar para você aprender de instrução, para aprender a palavra de Deus, é muito bom. Então a gente precisa se inserir em lugares de aprendizado. A gente aprender sozinho é bom, mas quando a gente tem outras pessoas nos ensinando, a gente compartilhando das nossas experiências, é muito melhor, né, Jaqueline? É verdade. Porque essa troca de informações, troca de experiência, ela vai nos fortalecer. A gente vai aprender muito mais, vai crescer. Crescer espiritualmente, crescer como pessoa, enfim, isso faz parte, né? Com certeza. E todo processo, ele exige aprendizado. Em tudo que a gente vai fazer na vida, exige aprendizado. Você se formou, vai começar ali na sua carreira, aí você passou por uma faculdade, mas quando você vai para a prática, é bem diferente. Muitas coisas que você aprende na faculdade, na escola, quando você vem para a prática, é muito diferente. Então, você vai passar por um processo para você crescer na vida, em todas as situações, e isso exige aprendizado. Então, a gente tem que focar e estar sempre aprendendo. Eu costumo dizer sempre isso. Quando a gente aprende com alguém que já passou pelo caminho, a gente encurta o caminho, a gente diminui o processo que a gente vai passar. Então, é muito importante a gente aprender com pessoas que já passaram pelo processo. Então, hoje, nós estamos falando aqui não quebrar os princípios e aprender com pessoas que passaram por situações que nós ainda não passamos e não quebrar os princípios bíblicos, né? Por exemplo, perdão e misericórdia, humildade e serviço, fé e confiança, tudo isso são princípios cristãos que a gente não pode quebrar de forma alguma. A gente não deve quebrar os princípios cristãos, os nossos princípios, por alguma oferta, algo que alguém vai oferecer para você. Por exemplo, alguém chega em você e oferece uma coisa que vai quebrar os seus princípios. Parece ser muito bom, agradável, você vai encurtar o caminho de dinheiro, alguma coisa assim, vai te levar a um outro cargo, mas você deve não aceitar. Você não pode quebrar os princípios, aquilo que Deus tem nos ensinado, né, Jaqueline? É uma comparação que a gente pode fazer, por exemplo, da questão profissional. Se você terminou a sua faculdade, ou enfim, seu curso, e você vai, vamos dizer, colar no sentido de chegar junto, no sentido de estar mais perto, observando e aprendendo com quem já tem experiência, você vai encurtar caminho, né? Então, você não vai cometer alguns erros que poderia ter cometido se não estivesse com alguém experiente, na prática. E da mesma forma, na área espiritual. O que é que a gente precisa? De estar junto, colar com alguém que pode nos ajudar, com alguém que tem experiência para nos passar espiritualmente, de vivência de vida, para que possamos justamente estar mais próximo de Deus e não cometer erros que, por falta de sabedoria, por falta de pouco conhecimento, enfim, iríamos cometer. Então, assim, essa comparação é para vocês entenderem melhor essa questão. O quão é importante estar próximo, ter pessoas próximas que nos trazem mais conhecimento, pessoas experientes, pessoas o qual nos vai trazer, né, mais conhecimento e, consequentemente, acelerar o nosso processo espiritual, né? Cada um tem o seu time, seu tempo, mas que ajuda bastante, sim. Isso é verdade. E eu acho interessante como que Deus, ele nos dá a oportunidade de nos inserir em um lugar que a gente está sempre aprendendo.
ele nos insere em ambientes de aprendizado. E eu falo, em tudo que a gente vai fazer, a gente vai vendo a oportunidade que Deus nos dá. Quando eu e a Jaqueline, a gente decidiu abrir o escritório, eu sabia muito mais de escritório, então eu pude ensinar ela muitas coisas do escritório. E a Jaqueline, ela é muito boa administradora. Quando ela veio para o escritório, alguns erros que eu cometia lá no passado, hoje eu já não cometo mais, porque eu tenho aprendido com a Jaqueline. A gente tem aprendido com o pessoal que trabalha com a gente, com os advogados, todo mundo que trabalha com a gente. E Deus nos dá essa oportunidade de nos inserir em ambientes para a gente aprender. Isso é na igreja, isso é com a família. Então Deus tem nos dado essa oportunidade de nos colocar em lugares para a gente aprender, não é isso, Jaqueline? Isso encurta caminho no sentido de que você vai aprender mais rápido, né? Então, assim, o importante também é estar com a mente aberta, seja espiritualmente, né, para aprender o espiritual, a palavra de Deus, e na vida também, né? Isso. No nosso dia a dia, a gente precisa estar aberto para aprender o novo, conhecimento. E hoje, como fala de princípios, né? Nossa palavra hoje é sobre princípios. Se você está acompanhando e tendo alguém como referência, né? Alguém que segue os princípios, a sua tendência é estar seguindo os princípios. Porque aquela pessoa que você escolheu como uma referência para a sua vida, claro que nossa referência tem que ser Jesus. Mas entenda que na Terra tem pessoas que você olha e diz, Senhor, eu preciso chegar a esse nível, né? Daquela pessoa, espiritualmente eu falo. Então, assim, você vai tentando ver os erros que você cometia para você não cometer através daquela pessoa, porque ela está sendo uma referência aqui na Terra, espiritual. Isso é um ponto muito importante. Não quebrar os princípios. Deus vai nos inserindo em lugares. Eu e a Jaqueline, a gente participa de um grupo de crescimento. Nossa igreja chama GC, Grupo de Crescimento. Isso é um grupo, né, um grupo de casais, o qual a gente tem a oportunidade de aprender com os erros dos casais, né, e também com os acertos. Então, nisso a gente encurta caminho para a gente não cometer erros que a gente está vendo outras pessoas cometendo, e encurta caminho também para a gente acertar com os acertos desses casais. Denis, o que é que você quer dizer com princípios, aprendizado, GC? Eu quero dizer para você que o casal que quebra princípios é um casal que está fadado ao insucesso. E eu quero dizer para vocês a importância de um grupo de crescimento, casais fortes aprendendo uns com os outros, encurtando o caminho e fortalecendo uns aos outros. Afinal de contas, o que Cristo mandou a gente fazer é que a gente viesse e tivesse comunhão uns com os outros e para que nós pregássemos o evangelho. E quando a gente está em conjunto, em comunhão, é muito mais fácil. Então, se você está em uma igreja ou não está, procure uma igreja que tem esses grupos de crescimento, você vai aprender bastante, reuniões de casais, se você é casado. A nossa igreja, por exemplo, ela tem grupos de jovens, casados, jovens mais adultos que fala, né? Então, todas essas pessoas têm a oportunidade de aprender com as outras. Então, volto a dizer aqui, Deus nos dá a oportunidade de nos inserir em ambientes de aprendizado, né, Jaqueline? É verdade. Porque a gente sempre tem que aprender, né? Sempre temos algo a aprender. Sempre temos algo a melhorar. E nada melhor que aprender com quem tem experiência. Então, a gente tem aprendido também muito com os demais, com as pessoas que estão ali conosco, né? E tenho certeza também a gente tem passado alguns ensinamentos de vivências, de vida, né? Sim. E é uma soma, é uma troca, né? Com certeza. E assim a gente vai se fortalecendo no Senhor, né? É isso aí. Fortalecendo em Cristo. É isso aí. Hoje a gente nem pediu para que você se inscrevesse no canal, mas chegou a hora, né, Jaqueline? É isso aí. Escreve aí, você que ainda não está inscrito no canal, para que a gente venha alcançar outras pessoas, porque se o canal cresce, alcança novas
vidas. Então, você aí que não curtiu ainda, curta, compartilhe, se inscreva, que você estará abençoando outras vidas, né? Porque o nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus. Nosso objetivo é alcançar o máximo de vidas possível. Então, a gente quer fazer a nossa parte levando a palavra de Deus. É isso aí. Já deixa o seu pedido de oração aí também, que a gente vai orar por você, para que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom? Forte abraço. Nós amanhã estaremos aqui de volta com o nosso Café com Cristo. Espero que você tenha aprendido aí, não quebrar princípios, estar em ambientes propícios, né? Porque existem ambientes que estão preparados para a gente crescer. E a igreja é um desses ambientes. Forte abraço. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Amém.